Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica à Vontade. Esse é um espaço onde eu trago convidados para reflexões pessoais e transformações comportamentais, para a gente levar para a vida e também para a nossa carreira profissional. E hoje o bate-papo é com um grande amigo meu. Como sempre, eu tento trazer pessoas que eu conheço e que eu já convivo ou convivi por algum tempo. E esse cara que está aqui à minha frente, eu ainda convivo com ele. Inclusive, estamos gravando hoje no podcast dele mesmo. Aqui na sala do nosso querido Fábio Fernandes. Vou chamar de Fabinho, né? Fique à vontade. Fabinho, você que é o nosso, digamos assim, anfitrião aqui na agência, vai falar pra gente hoje um pouquinho sobre esse mundo da internet que muita gente está usando e a maioria não sabe como é que funciona. Esse é o tema que vai permear a nossa conversa. Só que antes da gente entrar no tema, cara, eu tava lembrando aqui agora que nós nos conhecemos há um bom tempo. Se eu não me engano, ali meados de 2000, os anos 2000 ali que eu participava da Pastoral da Juventude. Você já andava no meio desse povo aí. A gente era muito novo nessa época, né? É, você, né? Era mais que eu, né? Cara, mas a gente possivelmente tinha algum tipo de relacionamento, né? Porque você era muito envolvido no movimento, né? E a gente ia lá na Catacumba tocar, eu acho que eram as coisas que você organizava. Além de tudo, você tal, é né? músico, né, cara? Você tocava Fui. Não, músico ninguém deixa de ser, né, cara? Você para de praticar, você para de praticar, você mas deixa. a essência continua, né? A música continua. Tá aí. Garanto que se pegar um violão ali, você já sai umas notinhas aí. Sai sim uns acordes ali, mas não tenho mais aquela habilidade que eu tinha. Nunca tive, na verdade, né? Eu sempre cantei mais do que toquei, né? Então me envolvi com... Eu era chamado mais para cantar do que para tocar. E eu já era chamado para falar. Eu falo que nessa época, com a ajuda ali da Pastoral da Juventude, que para quem alguns não conhecem, é envolvido com a Igreja Católica, né? Naquela época se chamava Pastoral da Juventude. Não sei nem como é que tá agora, está usando esse nome ainda. Eu uso muito grupo de jovens e tal, né? Mas é a Pastoral da Juventude ainda, eu acredito que sim, né? E aí eles davam oportunidades para a gente falar, né? O pessoal que se destacava, que gostava de falar, gostava de ajudar em organização, estava sempre organizando um encontro, um evento. E isso nos trouxe até aqui. Então, quanta coisa a gente conseguiu fazer durante esse tempo, quanto que a gente evoluiu conversando e colocando a cara a tapa. Eu lembro que a gente organizava gincana, fazia ações sociais, depois de um tempo a gente começou a organizar teatro. Foi ali que eu despertei ainda mais o meu gosto por teatro. A gente estudou ali, acho que uns 8 anos de teatro, montamos grupo de teatro para poder fazer as encenações. E o quanto isso ajuda a gente a se desenvolver, se desafiar. Como é que tem sido os desafios para você nessa trajetória desses poucos anos que a gente se conhece? Poxa, você já bate direto, né, Adriano? Essa não estava no script, né? Isso é bom. Pô, Adriano, a vida é muito desafiador viver essa vida, né? Mas eu procuro sempre levar as coisas assim, do lado, eu penso no copo mais cheio, né? Então do lado mais positivo, onde a gente pode encontrar soluções sendo mais otimistas do que pessimistas. E eu tenho uma jornada que comecei a empreender depois dos meus 20 e poucos anos ali, e foi os percalços do caminho, e as coisas estavam certas, estavam erradas, né? E a gente vai fazendo o que você falou há pouco, né? Esse tempo a gente vai vivendo e se formando para chegar até aqui, né? Então hoje tô um pouco mais maduro, né? E talvez tô um pouco mais tranquilo, assim, com a minha cabeça, né? Porque a gente vai também perdendo um pouco da ansiedade, essas coisas todas, e vai vivendo, né? Vai tendo família, vai curtindo outras coisas, vai vivenciando problemas que a vida nos traz, né? A gente vai ganhando coisas, mas também vai perdendo ao longo do caminho, né? E assim vai. Uma coisa que você falou legal, que eu tô gostando muito de evoluir com isso, é entender um pouco mais sobre essa coisa que eles chamam de neuroplasticidade do nosso cérebro. Você agora está entrando também para se aprofundar um pouco mais do que isso, está junto com a gente lá nos estudos de programação neurolinguística. A gente fala ali um pouquinho de neurociência, porque a PNL é baseada nisso. E como o nosso cérebro ele vai se adaptando. Quando a gente tem uma idade, a gente fala, quando eu chegar nessa idade eu vou estar desse jeito. A gente não entende, na verdade, o quanto ele se adapta e o quanto ele dá pra gente sentimentos e sensações diferentes para aquele momento da nossa vida, né? Eu pensava que quando eu chegasse aqui eu estaria com uma mentalidade, com um foco. Hoje eu vejo que eu estou com outra. Eu já fico imaginando o que vai ser daqui 10 anos. Como é que vai estar essa mudança para mim? Ele muda realmente, né? Todo o comportamento da nossa, vamos dizer assim, do nosso organismo
para que a gente se adapte àquilo que a gente está vivendo, para não deixar a gente sentindo que está no lugar errado, eu acho, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez evitar as frustrações, né? Daí você começa a buscar formas de você poder contrapor aquele ponto, né? Muito legal isso. E você que vem, você é um cara que se embrenhou pelo lance da internet, né? A gente acabou nem falando ainda, mas nós vamos falar da sua empresa, da ID, que é o motivo da gente estar aqui também. Se você não tivesse esse espaço, eu não estaria aqui. Então, vamos pegar um pouco lá do começo, assim, da sua história. Quando é que você começou a viver a internet, a entender esse mundo, até antes de abrir a sua própria agência? Pensa um pouquinho lá no começo, porque eu comecei na década de 90, se eu não me engano, 95, 96 ali. A galera começou a implantar MS-DOS, computador nas empresas, emissão de nota fiscal parava de ser à mão. Vivi esse tempo, hein? Tem gente que não viveu aí, mas a gente tinha um monte de bloco de nota ali, que era tudo à mão. E depois eu peguei a migração ali do MS-DOS e a implantação dos primeiros computadores. Como é que foi para você? O que você lembra dessa época? Adriano, eu lembro que eu tive uma oportunidade, eu morava próximo ali à Casa das Bicicletas, lembra? E o Edilson Santiago, na época, ele tinha acabado de se formar e ele estava formado na área de tecnologia e ele queria implementar tecnologia na empresa. E ele foi lá e comprou um computador e começou a cadastrar cliente, fazer na época eram os carnezinhos, imprimir e tal, né? Em MS-DOS, né? E eu tive a oportunidade, que eu estava num período desempregado, e ele me convidou para trabalhar com ele com o computador. E isso, cara, eu sei lá, talvez em 91, por aí, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar com o computador. Depois eu tive a oportunidade, eu sou muito comunicativo, né? Gosto de vendas e tal. E eu e o Edilson tínhamos um relacionamento muito bom. Ele me convidou para, depois que estava estruturada essa parte da tecnologia ali, dos cadastros, essas coisas todas, ele falou: Fábio, você gosta de música, você fala bem, você participa aí do núcleo dos músicos aqui da cidade e tal. Eu quero montar um departamento de música dentro da Casa das Bicicletas. Você não quer tocar esse departamento? Daí eu falei: poxa, legal, né? Tudo que meu mundo eu ia viver com 21 para 22 anos ali, né? Falei: puta, que legal, né, cara? Vamos lá. E aí, cara, tentamos ali uns 6, 8 meses, não deu certo o negócio, né? E aí, eu acho que o pai dele cobrando ele, que não tinha venda, só tinha compra e tal, né? Aí ele pegou e no universo da igreja dele, tinha um pessoal de Campo Mourão que tinha comprado uma loja em Apucarana de instrumento musical, e o cara tava cansado de toda semana de Campo Mourão, Apucarana, e queria uma pessoa para cuidar da loja. Daí ele falou: ó, aqui não deu certo, mas tem uma oportunidade lá em Apucarana. Você quer ir lá tocar a loja pra esse meu amigo? Eu falei: eu quero, né? Aí trabalhei alguns meses em Apucarana, assim, talvez essa faixa também, 6 a 8 meses, e lá eu recebia uma revista, né, que tinha de música, das lojas de São Paulo, né, tinha muito instrumento de São Paulo. E eu olhei, cara, um anúncio, acompanhava sempre um anúncio em todas as edições que era loja de instrumento musical usado, loja de instrumento musical usado, venda, compra e consignação. E isso começou a martelar na minha cabeça. E um dia eu falei assim: puta, cara, eu vou montar uma loja dessa pra mim. Só que Apucarana, eu achava que o mercado era pequeno. Aí peguei um feriado de Apucarana, falei: eu vou pra Londrina ver se tem um lugar pra montar uma loja. E fui pra Londrina, cara, e montei minha loja em 93. Montei uma loja de instrumentos musicais usados, com compra, venda, troca e consignação de instrumentos musicais. Muito legal, porque na época a gente fazia anúncio no jornal, daí eu anunciava na Folha de Londrina, né? Com um dia de vida. Loja especializada em instrumentos musicais, novos e usados, compra, venda, troca, consignação. Tinha um telefone lá. Não posso nem falar, senão depois os caras vão começar a ligar ver se o telefone existe ainda, mas eu lembro. E aí, o telefone tocava, cara. Eu tinha 2 caderninhos, um quer comprar, um quer vender. E depois eu fazia, hoje a gente chama de match, né? Eu ligava pra um, ligava pra outro, falava: ó, tem uma pessoa interessada no seu violão, você não quer trazer aqui pra mim mostrar pra ela? Então o cara chegava lá sem nada, cara. Falava: pô, não tem instrumento nenhum nessa loja. Não, é que eu vendi hoje, aqui tá chegando outro e tal. E um dia veio um cara de um prédio próximo onde eu trabalhava e falou: meu, tem uns instrumentos lá em casa, lá eu quero vender. Tô vendo que você tá começando agora, eu vou deixar aqui pra você. Aí começou a lotar minha loja de instrumento. E eu comecei assim, cara, lá em 93, no centro comercial,
Centro Comercial Sala 4. E a internet veio. A internet veio porque é o seguinte, Adriano, em 97 eu vendi a loja. E era o começo das negociações online, Mercado Livre, essas coisas, né? Caramba, já tinha nessa época. 98 para 99. Então, eu tava começando ainda eu não tinha entrado nada no digital por causa do instrumento. Mas logo depois que eu vendi a loja, eu comecei a me envolver com outras coisas, né, cara? E caiu na internet, caiu lá em ver Mercado Livre, essas coisas todas. Eu falei, pô, eu vendi a minha loja, mas eu posso fazer uma loja de instrumento musical online. E eu queria montar uma loja de instrumento musical online. E nesses vai e vem da vida, esses percalços, né? Fiz muito evento, fiz umas coisas, parei de fazer, fiquei desempregado um tempo. Um amigo meu que trabalhou comigo na minha loja de instrumentos mudou para Curitiba. E ele falou, cara, você você não tá trabalhando? Não, não tô fazendo uns eventos aí e tal, mas não tô trabalhando. Ele falou, você não quer trabalhar numa empresa que eu tô trabalhando aqui? Daí eu peguei e falei, vamos experimentar. Fui para Curitiba, comecei a trabalhar, era vendedor externo, né, representante, né? E numa dessas idas a Curitiba para fazer aquelas reuniões da empresa, nós fomos numa livraria e eu dei de cara com um livro, faça o seu próprio site, né? Tinha um programa chamado Dreamweaver. Eu falei, meu, é isso que eu vou fazer para montar a minha loja. Aí peguei, cara, e comprei esse livro, comecei a estudar e comecei a fazer em paralelo, né? Porque daí eu tinha comprado um computador já e fazia a arte gráfica que eu fazia os eventos e tal, né? E parti para fazer site, cara. Aí isso já era, sei lá, talvez 2002, por aí. Cara, mas é muito no início, né? Porque, como eu falei, eu comecei ali a trabalhar em 96, 97. Estamos falando aí de 5 anos ainda. Foi bem no início. Bem no início. Essa época aí para fazer tinha que ser os... E eu tenho cliente, Adriano, que eu demorei um tempo, só fiquei brincando ali e tal, né, cara? Depois dessa empresa que eu trabalhava, esse meu amigo montou uma outra empresa, me levou para fazer algumas coisas para ele, porque como eu fazia arte gráfica, tava rascunhando alguns sites ali na internet, ele foi dar uma assessoria para algum tipo de empresa que era do mesmo segmento. E aí eu acabei fazendo alguns materiais gráficos, fazendo um site para uma empresa que eles representavam aqui no Brasil, uma empresa internacional, precisava de um site no Brasil. A gente fez a versão brasileira desse site. Cara, muito aos trancos e barrancos, uma coisa bem assim, envergonhosa de se mostrar, mas funcionava na época. E daí nesse intervalo eu peguei e falei, vou pegar alguns sites para fazer aqui na cidade também. E tem cliente que eu fiz o primeiro site e tá até hoje comigo, cara. Quando eu nem tinha agência ainda. Você vê. E o desafio era maior, como eu falei, como era muito no início, a gente não tinha tanta tecnologia, né? Não. Hoje, com tudo que tá acontecendo, qualquer um pode chegar ali e falar, cria um site desse jeito, se bobear, as IAs aí vão criar. Já cria. Já cria sozinha, né? Você é especialista nisso daí, vai falar pra gente um pouquinho também. Então você pode se considerar um desbravador aí aqui em Rolândia eu me considero sim, cara. Desse mundo da internet aí. E como desbravador, você está conectado desde essa época. Você consegue hoje desconectar? Você tem esse tempinho para você? Você faz uma pausa consciente durante o dia ali para desconectar, para parar um pouquinho de estar nesse mundo digital ou nem se preocupa? Poucas vezes. Me preocupo, mas a hora que eu vejo já tô envolvido, né? Porque, que nem o que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Um podcast. Você vai perder a oportunidade de, sei lá, dar uma arrumada em alguma coisa na sua casa e ouvir um podcast? Perde, né, cara? Entendeu? Mas eu me pego na loucura de todo mundo, né? Sento pra assistir um futebol com o computador no colo, né? E o celular do lado, né? Então... E numa roda de amigos ele já abre um Google para confirmar a conversa. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa que eu pensei esses dias que eu tava falando com a pessoa, eu tenho uma palestra que a gente fala sobre isso, né? Sobre essa mudança de tudo que está acontecendo. É bem parecido até um pouquinho com o que você faz, só que você direciona mais para o lado da internet e eu falo da evolução, né? E a reflexão que eu fiz foi o seguinte: quem imaginaria que hoje a foto mais tirada seria uma foto da sua cara mesmo, né? Seria uma foto de eu mesmo, você virar o celular e tirar uma selfie. Você imaginar que isso... Tá rolando muito videozinho agora com aquela nova IA do Google lá, o VL3. O pessoal tá fazendo todos os videozinhos ali do pessoal da época de Cristo lá, cenários e textos de igreja, e todos eles estão com o celular virado, se filmando, né? Quem imaginaria que a gente
pensaria que poderia ter feito um vídeo assim, né? Ninguém pensava, era sempre alguém filmando você, era uma cena externa. E a gente trouxe a tecnologia para se conectar mesmo, para grudar na gente, né, cara? Que Para doideira. grudar, nós estamos assim totalmente envolvidos, né? O ambiente todo está envolvido, né? Porque hoje você, poxa, para você fazer uma operação bancária, para você pegar um transporte, tudo foi levado para isso, né, Adriana? Então não tem como, né? Pô, minha mãe lá, 79 anos, ela usa o YouTube constantemente, todo dia dá um bom dia filhos e tá usando a internet, tá usando tecnologia, né, cara? Teve que se adaptar a algumas coisas, né? E aí é o lado positivo. Que Claro. eu falo assim, quando a gente faz uma reflexão do que a internet está causando, do que a evolução, não só da internet, mas a evolução digital está causando em nós, eu falo que não é uma coisa de fazer um convite à análise para tirar. É um convite à análise de como utilizar a nosso favor. Poxa, cara, legal você falar isso. Pô, minha mãe dá um bom dia ali no grupo todo dia. Ou então, quando faz tempo que a gente não se fala, manda uma foto. Uhum. Eu tô com uma sobrinha agora de 9 meses e mesmo estando perto, não consigo ver toda semana. Então, eu brinco com a minha irmã, falo, cadê minha foto diária? Cadê minha foto Que semanal? legal. Porque ela manda uma foto. Então, essa conexão é o lado positivo Com desse mundo certeza. que a gente está vivendo. E a gente tem que aproveitar, tem que trazer Uhum. para nós, né? Adriano, mas você falando, né, pô, como a forma certa de utilizar, né, a gente pensar sobre isso e tudo mais. Eu também sou envolvido com a escola de tecnologia para criança, né? E justamente quando na carta de vendas ali nas argumentações, eu procuro alertar os pais justamente sobre isso. Falo assim, ó, aqui a criança aprende tecnologia de forma propositiva, não de forma reativa. Então ela aprende a consumir a tecnologia e não ser consumida por ela. Então, talvez esses caminhos, né, que os pais têm que se atentar, né, que as pessoas, até nós mesmos, né, temos que nos atentar para fazer, para que esse conteúdo que a gente está consumindo todos os dias ali, essas ferramentas que nós estamos usando, sejam ferramentas que realmente nos ajudem, não nos atrapalhem, né? É isso aí, bem lembrado. Se você pensar então nesse começo que você falou ali, você diria que esse já foi o começo da ID Agência ou a ID veio depois desses seus primeiros sites ali? Eu acho que foi o começo da ID Agência, mas não era uma empresa estabelecida, né? A ID Agência, eu fundei junto com o Marcos, que é meu sócio até hoje, né? E por meio da música. Porque, é, tipo, eu não sei, outro dia eu postei uma foto, tem um violão ali, o primeiro violão que eu ganhei do meu pai, né? E tá na minha sala ali hoje, e eu falo que ali é o começo de tudo, né? Porque dali veio a minha loja lá em Londrina, depois veio os eventos que eu fiz, que eu conheci muita gente, eu fazia eventos de shows, né? Várias coisas assim. Conheci muitos amigos na música e conheci o Marcão, que é meu sócio, né? Inclusive o Marcão, antes dele ser meu sócio, eu tinha pedido para ele fazer a logomarca daquela loja de instrumento que eu esperava fazer similar ao Mercado Livre, né? Um pouco antes. E aí nesse período as coisas foram acontecendo e o Marcos trabalhava, ele é designer, né? E ele trabalhava numa empresa de eventos de feiras, eventos corporativos. E eu chamei ele para trabalhar comigo. E daí ele falou, pô, cara, tô trabalhando aqui, não sei o que e tal. Começou a dar uma titubeada. Ele é bem mais novo que eu, né? Tem mais na tua faixa de idade aí, né? E aí ele. Muito, né? Não, É bem, mas... Daí aí eu falei pra ele, falei, cara, ó, é o seguinte, meu, eu garanto pra você que você vai ganhar pelo menos o que você ganha nessa empresa aí, cara. E aí ele resolveu arriscar comigo, cara, e nós estamos juntos até hoje. Isso Top. foi lá em 2005. 20 aninhos já então de ID Agência. Isso mesmo, e a gente começou com o propósito de fazer site, né? Nosso objetivo era digitalizar as empresas, mas a gente teve que fazer muito material gráfico, muita logomarca, vender muito panfleto, cartão de visita, né? Porque o mercado não tava preparado para isso, né? E que ponto que você, desses momentos que você falou que viveu aí, de coisas que você fez, que ponto que você considera que foi aquele que você falou, aqui virou minha chave, aqui eu mudei a linha, aqui mudou minha jornada? Qual foi o ponto de virada? Ponto de virada, base no que você falou lá no começo. Acho que a gente vai se construindo e chega até aqui, sabe? Né? Então, quando o desejo que eu sempre tive era de empreender, né? Eu acho que quando eu comecei lá com a minha loja, lá em 93, cara, foi uma coisa que eu senti que eu tava num caminho, né? Que eu queria estar
né, durante a minha vida, né? E depois os negócios que foram surgindo, né? É a construção do que eu sou hoje. Show. Pensando então em a gente voltar para o tema principal, que é o tema do que você palestra hoje. Hoje você tem uma palestra. Eu fiz uma palestra, né? Que eu fui convidado para fazer uma palestra e num grupo um grupo de homens lá da igreja luterana, né? Então, uma vez por mês eles organizam um evento, você já esteve lá, né? Você lembra disso? E aí, como ele falou para mim, poxa, ó, precisamos fazer uma agenda aí para esse ano e tal, e você pode escolher a sua data. Eu falei, pô, mas eu vou palestrar lá, falar o quê pra galera? Ele falou assim, se vira, né? E eu comecei a pensar no público que vai lá, né, Adriano? E você percebeu, né, que é um público muito diversificado, né? Tem desde um agricultor, tem pessoas aposentadas, tem empresários, né? Pessoas ligadas mais forte à igreja ali, né? A pastora fica lá, né, durante a reunião também, né? Bem legal, né? Aí no meu dia de palestrar eu compliquei mais ainda, né? Uhum. Porque como meu tema era mais abrangente, eu pedi permissão para liberar para ir todo mundo. E daí não foi fechado só para o grupo, a gente abriu para o público em geral. Então, e no meu E dia... aí misturou homem, mulher, criança. Então, e no meu dia também eles falaram assim, ó, nós não liberamos, mas as mulheres estão pedindo para participar. Aí liberaram também. E aí complica mais ainda, dá essa diversidade, né? De então, e aí falar para várias pessoas em perfis diferentes. Então, cara, e daí eu peguei e falei, poxa vida, mas como é que eu vou falar de site, vou falar de rede social, marketing digital para esse público? Não vou entender nada, né? Ou iriam entender parte do conteúdo que eu estava querendo apresentar, né? Mas aí eu resolvi fazer uma palestra voltada para poder despertar o entendimento das pessoas realmente de como a internet funciona. E aí, cara, eu comecei a trabalhar esse conteúdo e eu fiz isso com esse tema, né? Internet, você usa, mas sabe como é que ela funciona? E isso, poxa, cara, gerou um negócio muito legal, né? Eu comecei explicando desde como funciona os protocolos, depois servidores, passamos depois falando por site, falamos das buscas, falamos de redes sociais, falamos depois também de marketing digital, inteligência artificial, robôs de atendimento, né? E quando eu consegui fazer uma trajetória de conteúdo ali, né? Um roteiro de conteúdo, onde realmente eu percebia que as pessoas estavam conhecendo passo a passo. Por que tal coisa acontece? Por que o anúncio te persegue? Né? Por que o anúncio te persegue? Fala pro pessoal. Porque, na verdade, né, existem os robôs, né, que a gente sempre chamou de robô, mas já é uma inteligência artificial ali, que está guardando informações que você está procurando, que você dá mais atenção nelas para poder ficar te mostrando um conteúdo para te agradar mais, para te manter mais ligado na rede ou para te provocar o desejo maior da sua compra, né? Então responde aquela outra grande pergunta, né, do mundo da internet, do mundo digital. Que o pessoal fala assim, parece que eu penso em alguma coisa e mostra, parece que ele me escuta. Hoje... realmente escutar é um negócio que é difícil a gente falar que não escuta, porque depois nós vamos sair daqui, você pode ter certeza que vai aparecer algum conteúdo aí, a gente falando de IA ou de algumas coisas, apesar que são coisas que você já consome, mas de repente algum tema de música, talvez comece a aparecer algumas coisas para você, né? Mas essa forma que a gente consome esse conteúdo que dá as ferramentas para que ele fique mostrando para nós, né? Então, quando você busca por qualquer coisa, o tênis Nike, sei lá, uma marca específica aí que você goste, vai começar a te mostrar tudo que você quer. E ele vai te mostrar sugestões similares àquela, porque ele fala, pô, se ele gosta desse, talvez ele goste daquele. Aí quando você não clica naquele, ele fala, não vou mostrar mais aquele, vou mostrar aquele outro similar. E ele vai jogando informações até que você calcula uma compra, né? Ou pesquisa outra coisa para ele começar a te bombardear de novo. E eu fiz isso daí esses dias, eu cliquei num anúncio, não lembro do que era. Era um brinde lá que eu estava pesquisando. E eu lembro que não deu um 5, 10 segundos, vamos dizer assim. Eu saí do anúncio, né? Fechei ali, abri ele numa rede social, cliquei. Aí depois eu voltei para a rede social. 2, 3 vídeos ou stories que eu passei pro lado, já veio um outro anúncio do mesmo segmento. É isso aí, cara. Então tá cada vez mais rápido, né? Cara, os robôs, né, cara? São as inteligências, né, cara? Vinculando informações para te apresentar várias coisas, né? Para te apresentar produto para você comprar, né? Para moldar seu comportamento, para diversas coisas, né? Isso é perigoso, né, Adriano? Principalmente por causa dos nossos dados, né? Daria para dizer hoje que, igual o pessoal fala, eu concordo com as coisas ali, porque senão eu não consigo baixar nenhum aplicativo nem fazer ele funcionar.
Aí eu estou entregando meus dados ali. Nas letras miúdas. Em algum Você tá momento ele virou uma moeda de troca. Você ofereceu uma informação em busca de outra, né? Inclusive tem a frase, né, que a gente usa na internet, que é o seguinte: quando você não está pagando nada para usar alguma coisa, quem que é o produto? É você. Porque em algum momento você vai consumir de outro que ele te indicou e por aí E vai. não, porque os dados são vendidos mesmo, Adriano. Os dados são vendidos, né, cara? São trocados entre as empresas ali. Hoje, uma grande corporação detém um monte de aplicativos. Você acha que ela não vai usar a base de dados para todo mundo? Não é verdade? Então, cara. Daria para dizer assim que as pessoas não entendem o valor do que elas estão entregando quando está aceitando aquele termo de uso ali? Com certeza. Com certeza, porque você tá entregando. Cara, você tá se entregando, né? Porque quando você começa a consumir um tipo de conteúdo específico, mostra qual é a sua personalidade, quais são os seus gostos, suas preferências. E você tá se entregando, né? Então talvez você tá entregando o que tem de maior valor na sua vida, né, cara? Que é o seu perfil comportamental ali, né? Pensando numa reflexão e vamos dizer assim, numa consciência que incomodaria, uma provocação, eu falo que nós viramos um produto. E um produto que a gente consome, mas não percebe que está sendo vendido às vezes. Porque ao mesmo tempo que você pensa que está consumindo alguma coisa, você está comprando alguma coisa, você também está sendo consumido. Porque aquilo ali tomou sua atenção, você está dando lucro para aquela empresa. É o fato de ver um vídeo, às vezes no YouTube, por exemplo, que se você visualizar ele a partir de tanto tempo, alguém ganha dinheiro porque você visualizou. Com certeza. Então você também está sendo consumido o seu tempo, você não está usando mais só para você. Você está disponibilizando ele para outra pessoa. Mas essa é uma coisa boa da internet, né? Isso, lógico. Super E a bom, ideia né? é que vocês visualizem bastante esse podcast, compartilhem, fique à vontade para compartilhar o podcast, porque aí também todo mundo continua ganhando. Continua ganhando, porque mesmo que você não ganhe em monetização na internet, mas você está ganhando em relevância da sua imagem, né? Em autoridade, né? Que são coisas, né, Adriano, que quem faz esse tipo de produto, né? Quem produz esse tipo de conteúdo, né? Tá buscando, né? É isso aí. Pensando no futuro, pensando em você deixar assim, uma mensagem principalmente para o público que você faz palestra, o público que está ouvindo a gente, o que você daria de... Não sei se você usa esse termo conselho, ou se você gosta de usar outra palavra, de deixar uma mensagem, o que você diria para que a gente tenha realmente um equilíbrio ali da nossa consciência digital, vamos dizer assim? Eu acho que as pessoas precisam ter mais consciência com o que consome. No seguinte sentido, porque quando você é atraído, né, por informações dentro da internet, ele vai te possuindo ali dentro daquele feed, né? E se você cair fora de alguma coisa que você gosta, ele vai começar a te mostrar outras coisas que podem prejudicar o seu comportamento, seus relacionamentos, inclusive as suas crenças, né? Então, eu acho que a cautela no que você consome é muito importante. E se policiar, né? Você falou há pouco ali, pô, você se desliga tecnologicamente por alguns momentos. Cara, tem que ser propositivo, né? Você tem que se propor a fazer. Isso é importante, né? Porque a gente tem filho pequeno, sobrinhos e tudo mais, né? E a gente tem que servir de exemplo, né? Então, acho que para as pessoas eu falo para pensar um pouco mais no que está consumindo, né? E para educadores, pais, eu acho que eles têm que tomar um pouco mais de cuidado com o que eles consomem perto das crianças ali também, né? Porque isso faz essa máquina girar, né, de uma forma muito louca, né? Porque a ansiedade, vários transtornos, né, tem acontecido por causa da internet, né? Isolamento das pessoas, né? Então a gente vê muita coisa acontecendo e é provocado através desses comportamentos de quem que é o tutor daquelas pessoas, né, Adriano? Então, acho que isso é muito, muito perigoso, cara. Não sei se é um conselho, se é um ponto de vista que eu tenho, que eu quero passar para as pessoas, mas eu acho que, né, a forma como consome tem que ser mais fiscalizada, autofiscalizada. Eu falo que aquela busca de trazer para a consciência tudo que a gente faz. Então, quando você está deixando ou indo para algum excesso, fazendo uma escolha que te leva para um excesso, você sempre vai ter uma perda muito maior do que você teria do que o normal, porque cada escolha gera uma perda, uma renúncia. Quando você escolhe estar com o celular, às vezes você renuncia estar perto renuncia quem está perto de você. Ou você
renuncia a esse convívio com as outras pessoas. Inclusive, eu falo muito isso na palestra, na minha palestra também. Quanto mais você se aproxima das pessoas pelo meio digital, ou escolhe estar conectado, mais você se afasta do presencial. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Gostei muito do exemplo que você deu, principalmente para a família, para que seja realmente uma busca de equilíbrio, de você conseguir dosar o positivo para as crianças, o que vai ajudar ela a se desenvolver realmente, e não só o que você está jogando, às vezes, na mão dela ali, para distrair uma criança, para você ter tempo para fazer outras coisas, que é o que a gente vê acontecendo com a maioria das pessoas, né? E quando eu falo isso, e alguns vão falar, mas o Adriano não tem filhos. Só que tem muita gente que vem me procurar questionando sobre isso, pedindo ajuda, às vezes, para voltar a ter um relacionamento, de conversar com quem está perto dela. E aí você vai ver os dois estão sentados no mesmo sofá, cada um num canto. Cada um no mundo. Cada um no mundo, com o celular na mão e a TV ligada. É. O Adriano, tem uma coisa que é muito importante, cara, que é uma linha tênue, né? Porque, cara, como que você vai... Eu discuto isso com meus amigos, tá? Como que você vai educar uma criança sem tecnologia hoje? Né? Só que como você vai controlar a tecnologia para que ela não se torne aí um zumbi digital aí dentro das ferramentas digitais, né, cara? Então, é um papel difícil hoje para os pais aí, para quem até para os professores, né, que estão vivendo isso aí, né? E precisa ser levado muito em consideração, porque eu tenho 2 filhos, cara. Eu tenho um filho de 8 anos. Não tem como eu educar ele sem a tecnologia, entendeu? Ele tem uma atividade. Ele tem uma atividade na escola que é o SOS gramática lá, que ele tem que escrever algumas palavras. Eu ainda peço para ele procurar as palavras no dicionário, sabe? Para que ele possa conhecer, né, algumas ferramentas analógicas, né, e conseguir também manter ali um contato fora do digital, né? Porque é muito mais fácil, né? Ir lá e pesquisar como escreve tal palavra, pedir pra internet falar e tudo mais, né? Mas eu procuro fazer algumas atividades com ele ainda no analógico. É muito mais legal. Eu entrevistei, inclusive... Falar entrevistei fica complicado, por isso que eu sou um entrevistador, né? Eu conversei, que a nossa ideia aqui é ficar à vontade, eu conversei com a Fernanda Serpeloni, que também está com a gente na PNL, no último podcast, e ela é empreendedora também, tem o Bazar Rolândia. E a gente falou muito sobre isso. Ela falou sobre trazer o brinquedo lúdico de volta para até liberar sinapses diferentes no cérebro da criança e tudo mais, o quanto isso é importante. E eu estava lendo uma reportagem, até lembrei agora, enquanto você falava das gerações, depois eu já vou te perguntar dessa diferente geração dos seus filhos também, que a nova geração que está nascendo agora, de 2025 até 2039, são 14, 15 anos, né, ali de diferença entre gerações, que eles mudam o nome. Então essa agora vai ser a geração beta. E aí eles falam que o nome já para exemplificar o quão difícil vai ser, o quão novo é, o quão confuso vai ser essa adaptação, porque a gente sai dessa geração que nasceu já com o celular na mão e entra para uma geração que vai nascer com inteligência artificial, com robô, e se bobear, você vai ter ali um auxiliar em casa. Daqui a pouco a gente já tem, né? Tem gente que já tem lá o aspiradorzinho que já anda pela casa sozinho, só falta ele conversar com você. Alguns já conversam. E daqui a pouco vai vir os bonecos, os robôs aí, quase que humanoides mesmo, como a gente está vendo, né? Como é que você, como pai de 2 crianças, inclusive você comentou comigo antes do podcast, você falou 2 filhos? Únicos. 2 filhos únicos, explica a brincadeira aí, pessoal. Como é que você encara isso? O que você está vendo de diferença? Porque você tem 3 gerações, né? Dentro da sua casa? 3 gerações, né? Bom, Adriano, eu tenho um filho que tem 25 anos e outro que tem 8. Né? Então, pra você ter uma ideia, né? Então, foi um hiato aí grande, né? Para poder acontecer esse pequenininho aí. E as formas como eu já mexia com parte de tecnologia, a gente tinha computador em casa e tudo mais, só que como a internet também não era esse volume todo de produção de conteúdo, informação, e também as ferramentas, né, eram mais limitadas. Meu primeiro filho, ele teve muita base analógica ali, né? Mas eu nunca deixei ele ler a tecnologia. Tanto é que hoje ele trabalha com tecnologia, assim, entre aspas, ele trabalha no audiovisual, né? Mas parte de edição de vídeo, todos os equipamentos muito tecnológicos hoje, né?
Então ele tem essa carreira, né? E o meu pequeno, eu procuro trabalhar dosando da forma que eu te falei. É difícil, porque, como você falou, né? Às vezes nós estamos ali querendo fazer alguma coisa e hoje o celular, né? Um game, um joguinho ali, é a nossa babá, né? E aí você fica nessa linha ali tênue entre, pô, quanto tempo eu consigo passar, né, de qualidade, fazendo coisas extra o computador, né? E sem deixar também que ele perca essa conexão com o mundo atual, né? Porque, como você falou, a próxima geração tá entrando direto dentro já com a inteligência artificial, né? E eles precisam, né, cara, entender, né, como é que eles vão receber tudo isso aí. Eu vi um filme bem legal, agora tá em alta novamente, foi os filmes sobre futuro, e é legal a gente ver, se você pegar os filmes mais antigos que falavam sobre os anos ali entre 2020, né, 2050, como seriam. Agora a gente tá já saindo, os que vão falar de 20, 30 anos para frente também, para a gente ter uma ideia. E era um que as mulheres podiam gerar o filho, o casal gerava o filho fora da barriga, né, extrauterino. Então tinha um ovo em que colocava o embrião ali, esse ovo você colocava na prateleira da sua casa lá e alimentava ele e tal. E você tinha escolha de criar esse ovo durante os 9 meses e depois nascer e você cuidar do seu filho, ou se você poderia deixar na empresa que criou essa cápsula para que ela educasse, e ali quase que 100% em cima de tecnologia, e depois você pegava já quando tivesse adolescente. É uma boa reflexão para fazer, né? É uma boa reflexão para fazer. Será que a gente quer entregar esse cuidado tudo para tecnologia? Porque, cara, eles vão receber já, a escola vai mudar, o jeito de aprender e de ensinar vai mudar, porque eles já vão chegar numa época que vai sentar para fazer o trabalho com uma IA do lado dando respostas, né? Não vai ser mais aquela coisa de, vamos fazer um trabalho, monta um PowerPointzinho ali, um slide por slide. Hoje você dá um comando, você não precisa nem ter o tema. Eu achei muito legal isso. Fui fazer uma palestra esses dias, fui fazer um teste numa dessas de PowerPoint, ali, de apresentação, e eu dei só o nome. Falei, quero fazer uma palestra sobre esse tema. Aí perguntou para mim, você já tem os tópicos? Falei, não, cria 15 para mim. A própria IA criou os 15 tópicos e criou já os slides, todos aqueles, lógico que não veio com a qualidade, às vezes, inicial que a gente quer, só que criou, né? Com certeza. Então você imagina quanto tempo a gente levava para fazer isso e eles como é que vão ser daqui 10, 15 anos, essa geração beta aí que tá chegando. Cara, não consigo nem imaginar. Não dá, né? Não dá, cara, não dá. Eu acho que a velocidade com que a tecnologia vem desempenhando nos últimos anos, né, realmente é algo inimaginável, assim, pra gente poder, mesmo nós que estamos envolvidos com tecnologia, é inimaginável. Você falou desse exemplo aí, de pedir um prompt para poder fazer alguma coisa e tudo mais. Até essa própria palestra, eu me arrisquei. Eu falei assim, poxa vida, isso aqui dá para mim fazer um livro com isso aqui, né? Porque eram tópicos onde eu apresento, né, a minha opinião sobre aquilo, falo embasado também na tecnologia e tudo mais, mas as pessoas gostam, tem pessoas que gostam de consumir um conteúdo por leitura, né? E aí, cara, eu comecei a expandir isso aí, expandir para um livro, cara, tô fazendo ainda, não terminei, né? Mas é baseado no quê, cara? Baseado no ChatGPT e discutindo com ele ações, assuntos, como que cada capítulo ia ser, exemplos que eu queria, eu não quero mais, eu acho que isso aqui está muito aprofundado, eu preciso de uma coisa mais rasa, e assim vai construindo, né? A gente vai construindo as nossas próprias apresentações de propostas comerciais hoje, eu utilizo a IA, entendeu? E a gente vai, e vai sendo cada vez mais assertivo, né? Com certeza. Vai evoluindo e vai aprendendo, né? Se você fosse pensar o que é essencial que a gente ensinasse hoje para que essas gerações que estão vindo aí tirassem mais aprendizado sobre tecnologia e internet, o que você pensa que dá para a gente direcionar no ensino para eles? Olha, Adriano, eu penso, talvez porque eu estou mais ligado ali com a escola de robótica que eu te falei, eu penso que as formas lúdicas de você envolver a criança na tecnologia é a melhor forma de fazer ela compreender isso aí, né? Então, uma escola de robótica hoje, para você ter uma ideia, a criança aprende montando praticamente um Lego,
e depois faz com que ele se transforme num robô, né? Através da programação. Tem um motorzinho lá que você faz umas programações e você escolhe o que ele vai fazer, né? Então, a forma da inserção na tecnologia deveria ser mais dessa forma, que eu acredito que seja uma forma que a criança vai conseguindo evoluir passo a passo, sem perder algumas habilidades, né? Porque, por exemplo, linguagem de programação, né? Isso é uma coisa básica hoje em dia, que as escolas já tem várias escolas que têm isso na grade. Quando você fala de criança, coordenação motora fina. Então, apesar de você estar mexendo com tecnologia, numa escola de robótica, a criança está mexendo parafusinho, pecinha, plaquinha e tudo mais. Então, ela está ali. Processos, né? Porque todo o processo para montar uma máquina tá ali. Então, são coisas que vão construindo, né? Esse raciocínio na criança, né? Para ela poder se desenvolver. Então eu acho que, tipo, se o pai tiver a oportunidade de conseguir de alguma forma, cada um com suas estratégias, mas fazer com que a tecnologia seja introduzida de uma forma mais suave, através de entendimentos como esse, onde você mistura o off com o on, eu acho que seria a melhor maneira. Boa, gostei também. Também penso muito nisso, que esse equilíbrio do ponderar, onde é que melhora, onde é que atrapalha, como eu já falei antes, para que você realmente tire um resultado positivo ali. Adriano, só para eu busquei aqui uma memória aqui com meu filho mais velho, que eu falei que ele tem do audiovisual hoje. Então, eu lembro, cara, como se fosse hoje. Ele chegou um dia para mim, fez um trabalho de escola e falou assim: pai, eu preciso apresentar esse trabalho impresso. Você imprimir para mim? Mandou um arquivão lá, cara. Sabe aqueles Wikipedia que tem a parte azul, os parênteses, os negritos, tudo errado e tudo mais? Peguei, olhei aquilo lá, Adriano, falei, meu, como é que ele vai apresentar isso aqui pra alguém, né? Falei, meu, como que chama seus amigos que fizeram trabalho com você? Fulano, fulano, fulano. Falei, tá bom. Como que é o nome do seu trabalho? Tal trabalho. Aí botei o nome da capa, botei os alunos, peguei e formatei. Nada de ABNT, formatei ali, né, um documento, imprimi, levei e falei, ó, é o seguinte, a partir de hoje, eu só vou imprimir um trabalho seu se tiver desse jeito aqui. Daí ele falou, mas como é que eu faço isso aí? Eu falei, beleza, vem cá. Aí a gente começou a fazer. Cara, 3, 4 trabalhos depois, ele tava perguntando, como é que eu faço uma capa num Corel, num Photoshop, não sei o que, para lá. Aí eu comecei a explicar essas coisas para ele, e ele chegou nesse ponto aí, que tá hoje. Então, ensinar também isso, né? Já desde o básico ali para poder começar. Boa. Aproveitando aí toda essa sua experiência de agência, não só voltada para sites, como você falou, vamos deixar um pensamento assim, principalmente para os pequenos empreendedores, falando um pouco de presença digital, de mundo online. O que você pensa desse mercado aí? O que a gente aproveita para essa galera? Legal você falar disso, Adriano, porque como a gente está em Rolândia, né? Uma cidade que ainda é pequena, né? E a nossa agência tem 20 anos, então uma das características que a gente alcançou com esse tempo todo é a inserção dos novos, sempre a inserção dos negócios no digital, né? Então a gente vê o primeiro site, às vezes o primeiro e-mail corporativo da empresa, talvez até a primeira logo, o primeiro material, primeiros posts na rede social de várias empresas foram feitos pela gente, né? E isso tem se tornado cada vez mais importante, né? Então um alerta que eu dou é para quem não está ainda de forma consciente no digital, né? Porque o cara tá lá confundindo o perfil dele pessoal com o perfil da empresa, ainda não tem um e-mail corporativo, ainda não tem um Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita, né, estruturada da empresa dele e tudo mais. Então que a pessoa perceba o quanto antes, né, para poder, se atente o quanto antes para poder entrar no mundo digital, porque quando eu fiz o primeiro site para essas empresas que eu falei para você lá no começo, a minha argumentação era a seguinte, olha lá, ó, agora é uma novidade, muita gente não vai nem ver seu site, mas em pouco tempo isso aqui vai se tornar um diferencial para todas as empresas, né? E se tornou, né? Talvez até por algumas vezes as pessoas já começaram a duvidar que o site era tão importante e tudo mais, mas no meu ponto de vista o site é a base da presença digital, né? Onde você vai incorporar ali toda a sua história, onde você tem poder sobre o seu conteúdo, né? E tudo mais, né? Então eu falo para meu alerta para as pequenas empresas é o seguinte: se você não está no digital de forma consistente, de forma consolidada, cria sua presença digital da melhor forma possível, de uma forma estruturada. Por quê? Porque é ali que as coisas acontecem. É lá que as pessoas te enxergam. Pra você ter uma ideia, a gente estava fazendo
A gente tá falando sobre Google Meu Negócio esses tempos atrás aqui na agência, e daí o Flávio, o que trabalha com a gente, falou assim, ó, não, porque o perfil do Google Meu Negócio hoje, ele é montado, todo mundo tem, todas as empresas têm, mesmo que você não fez. Porque o Google vai lá e ele indexa todas as informações que ele tem sua e coloca lá. E se você não monitora isso, ou se você não coloca informações boas da sua empresa, o que ele vai fazer? Ele vai indexar o que tem lá, cara. Então, você tem que estar atento para digitalizar, para trazer sua empresa para o digital, né? De forma propositiva também, né? Exatamente. Eu fiz umas mentorias com alguns empreendedores esses dias atrás, e a primeira pergunta que eu fazia é: se eu te procurar aqui agora, o que aparece? E hoje ainda tem gente que não sabe o que aparece, né? Tem gente que não se preocupa com o que está aparecendo no nome da sua empresa, no nome da sua pessoa, mesmo que seja física, que seja um profissional que trabalha ali com o seu CPF mesmo, ele não sabe. Tem gente que ainda virava para mim e falava: eu não cuido muito das minhas redes sociais, eu não invisto muito nisso. Ou eu não tenho site, eu não tenho Google, para eles era desconhecido, né? Uhum. O Adriano, nós temos diversos clientes que chegam aqui na agência, cara, e os caras não têm o login das redes sociais, não sabe o e-mail que está vinculado com uma rede social, não sabe qual que é o telefone de recuperação. Então foi feito por um funcionário que já saiu da empresa, foi feito por uma conta de e-mail muito antiga que ele já não acessa mais. Então, cara, as pessoas têm esse descaso com informações tão importantes hoje em dia e que acaba sendo importante agora e para poder fazer justamente isso que você falou. O que as pessoas estão enxergando sobre sua empresa? E o pior, né? Tem pessoas que vão enxergar alguma coisa sobre sua empresa que você não sabe o que é, né? Porque eu posso contar em outro dia, porque é um pouco longa, mas tem uma história do Reclame Aqui, né? Que o cara foi buscar a informação da empresa dele, a primeira notificação era Reclame Aqui. Era um problema resolvido, mas era Reclame Aqui, né? Aí, tá vendo? E você falou bastante disso daí, eu fiquei pensando também nesse, né, em como que o pequeno empreendedor ou a pessoa, ela, ao descuidar disso, ela perde a oportunidade. Porque hoje o mundo digital, hoje a presença digital, ela é feita de oportunidade. E tem uma tendência agora que o pessoal está mudando também, não sei se você tem acompanhado desse jeito, mas o que eu tenho visto é muita gente falando é que a empresa tem que ter uma cara, né? Tem que ter alguém que esteja à frente dela. Então, se você puder colocar a sua foto, a sua cara na frente da logo, às vezes, né? É aquela coisa de humanizar a empresa, principalmente no meio digital, o pessoal está valorizando muito mais isso. A gente está vendo CEO de grandes empresas que nunca tinham falado, estão fazendo propaganda. Esses dias eu vi acho que era um dono de uma concessionária. Legal. Cara, a gente nem sabia quem era esse cara, porque a concessionária é muito grande, de concessionária de veículos, né? Ela era muito grande e tal, e você nem imagina, né, que o dono ia aparecer num vídeo falando: eu sou o dono de tal concessionária e estou aqui para te convidar para uma promoção. Aí não lembro certinho a propaganda. Só que olha o quanto está importante você validar a empresa também pela presença ainda da pessoa, né? Porque isso também, além de tudo, gera credibilidade, né? Você está colocando, né, a sua cara, né, a sua moral, né, em risco ali quando você envolve tudo isso, né, Adriano? E acho que para os pequenos, isso é importante, porque, por exemplo, quanto menor você é, menos conhecido você é. Você não se tornou conhecido ainda. E aí, quando você começa a se promover de alguma forma, você cria muito mais empatia com o público, né? Porque o cara vai falar assim: poxa vida, pô, a mulher que tem uma cozinha, pequena cozinha que faz um produto XY lá na casa dela. Se ela mostra o procedimento, não sei o quê, pô, ela começa a ganhar visibilidade através das garantias que ela tá mostrando para as pessoas, né? E todo mundo tem conteúdo para produzir, viu, Adriano? Ontem, participei de um evento ontem que é um projeto, né, para criar relacionamento entre as indústrias da cidade junto com os prestadores de serviço, com o comércio e os prestadores de serviço. Ontem foi o dia dos prestadores de serviço. Então tava lá jardineiro, carpinteiro não existe mais, né, cara? Jardineiro, metalúrgico, eletricista, série de pessoas. E você vê, cara, as pessoas contando tantas histórias e perdendo tanta oportunidade por questões mínimas, cara. De às vezes não apresentar uma proposta bem formalizada, não ter uma referência na internet para que as empresas possam achar ela, né? Não ter
desde o material físico para fazer a apresentação ou um e-mail corporativo para chegar de forma diferente numa caixa postal de um comprador, não é verdade? Então, cara, são pequenos detalhes que o pequeno tem a mesma oportunidade que o grande e não aproveita. Porque quando você vai para o digital, a oportunidade está igual, não é verdade? Isso você fala para os empreendedores quando você atende É a aqui. carta de venda, né? Então, indo para o nosso finalzinho aqui, Legal. eu quero colocar 5 perguntas para você, 5 pontos que você vai responder aí, o que vier na cabeça. Não pode refletir muito, hein? Ixi, Que vai ter uma aqui que é bem pesada, hein? eu gosto de pensar bastante. Não pensa muito. Um aplicativo que você não vive sem, o que você indica para todo mundo? Não Cara, precisa nem falar nome, fala do que serve, para que serve. pra ver vídeo, né? YouTube, né? Eu também uso muito e gosto muito do Agenda. Hoje eu estou usando muito Agenda porque para aprender a realmente lidar com o meu gerenciamento de compromisso, principalmente. Eu indico muito para a galera, usa um aplicativinho ali que gerencia suas tarefas, que vai te ajudar a melhorar bastante. Legal. Algo que você gostaria que desaparecesse, que não precisaria ter na internet? Puxa vida, cara. Não vou nem responder, cara. Nem imagino, assim, que não precisaria ter na internet. Uma coisa que de repente faz mal, uma coisa que você, putz, isso aqui não compensa. Cara, tudo que eu penso tem um lado positivo e um lado negativo aqui, sabe? Então eu prefiro abster dessa resposta. Então tá bom, bora lá. Um conselho que alguém te deu e ficou marcado para você, uma mensagem que você traz com você até hoje? Adriano, eu tenho participado de muita coisa ultimamente, cara. E uma coisa, uma frase que eu carrego comigo, cara, é que algumas coisas são para quem tem disposição e não é para quem tem disponibilidade, né, cara? Então eu tenho procurado ter disposição para fazer as coisas, tanto para aprender, para conhecer pessoas, para participar de projetos que causam impacto, né? Então as coisas são feitas para quem tem disposição e não para quem tem disponibilidade. E se você tiver disposição, você vai criar a sua disponibilidade depois, com certeza, né? Algo que você aprendeu sendo pai e que você leva e mistura com o seu jeito de empreender. O que você traz de aprendizado da paternidade? Cara, eu aprendi, na verdade, sendo filho, né? Porque eu acho que educação é exemplo, né? E é uma coisa que eu procuro trazer, eu faço dentro de casa e procuro trazer aqui para a empresa, porque eu penso em compromisso, eu penso em responsabilidade, né? Eu penso em ter empatia com as pessoas, né? Ter um ambiente bom de trabalho, são todas coisas que tem na minha casa que eu procuro trazer para cá. Show! A última aqui, você pode já pensando em fazer junto com uma mensagem para quem está nos assistindo, você já pode misturar tudo aí para você finalizar. O que é para você viver com propósito? Cara, você sabe por conta do nosso curso, né? Desde que você me fez a oferta e a gente começou a conversar sobre isso, passou alguns meses ali que a gente tava. E isso é uma coisa que a gente, quando tá trabalhando com a cabeça, né, com a mente, né, a gente quer poder ter essas definições melhores. O propósito é uma coisa que vem na nossa cabeça, né? E eu, assim, nessas minhas reflexões, eu acho que, cara, fazer com que eu consiga promover o bem-estar das pessoas que estão ao meu lado, cara, sabe? Não só das pessoas que estão ao meu lado, mas se eu puder movimentar alguma coisa para que aconteça coisas melhores com as outras pessoas. Então, meu propósito é movimentar gente. Continuar se conectando com pessoas. É isso aí, cara. Meu irmão, muito obrigado por essa conversa tão boa. Aqui nós falamos de internet e falamos também, acima de tudo, de consciência, né? De entender o que a gente consome e o que a gente entrega. Tudo isso com o intuito da gente estar fazendo sempre alguma coisa positiva. Não só, como eu falei no começo, para a nossa mudança pessoal básica, mas para uma mudança comportamental. Que a gente possa utilizar tudo isso a nosso favor, que nós possamos nos desenvolver cada vez mais e, principalmente, entregar mais para que as outras pessoas também possam se desenvolver. Se você gostou desse conteúdo, fica à vontade para compartilhar. Curte aqui embaixo, comenta e manda para aquela pessoa que precisa entender ou que quer ouvir falar um pouquinho mais sobre esse mundo como a gente está vivendo hoje. Pode mandar sugestão aqui que a gente topa também conversar. Obrigado, Fabinho. Quem quiser se conectar com você, a gente vai deixar também na descrição
Mas manda aí as suas redes sociais pra gente. FabioF.br em Instagram, Facebook, LinkedIn e ID Agência, @ID Agência Digi, que é a ID Agência Digital, né, nossa empresa. E aqui na Rua Santa Catarina, no ID Studio, né, para bater esse papo. Quem tiver precisando também de todo esse material, né, que você faz, na Isso. questão de marketing digital, fala um pouquinho mais aí. Cara, Adriano, nós somos caracterizados como uma agência full service, né? Então a gente atende desde a parte de criação da identidade visual de uma empresa, passando depois pelo desenvolvimento de materiais impressos, entramos no site, nas redes sociais, fazemos tráfego pago. Estamos agora também produzindo alguns vídeos para alguns clientes e nós temos esse espaço aqui, né, que é o ID Studio, que denominamos ID Studio, que é onde a gente grava esses conteúdos de podcast, tanto para você quanto para vários outros clientes e para quem precisar de algum tipo de mídia ligada no digital, né, pode falar com a gente. Show de bola. Valeu. Obrigado. Obrigado você, Adriano.